Bom, pessoal, eu vou compartilhar com vocês aqui agora uma aplicação onde a gente tem um medidor de vazão da Acrone comunicando em Profibus DP com o CLP da Siemens, aqui um S7200, né? Então aqui nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre as instalações ali, né, a questão das conexões que são necessárias, a configuração, né, as configurações dentro da plataforma aí do Tia Portal, download e instalação do arquivo GSD, eu já falo um pouco sobre isso também, a configuração do medidor, eu vou reproduzir um vídeo aqui onde a gente faz a configuração do medidor em campo. E no final vou fazer uma demonstração dessa aplicação que a gente fez, né? Eu vou rodar um simulador, na verdade eu vou reproduzir um vídeo que eu fiz do simulador da IHM, né? Onde a gente vai conseguir ver lá o que foi feito, como vai funcionar esse sistema. Bom, então falando um pouco aqui sobre a instalação, esse medidor de vazão ele não tem saída analógica, ele não tem saída de pulso, então todas as informações dele a gente tem que pegar via Profibus DP, né? Então, do lado do medidor, a conexão é feita nas terminações D+, e D-, então é o cabinho direto aqui, fio vermelho liga no D+, fio verde no D-. E do lado do módulo Profibus, é necessário para essa aplicação a utilização de um módulo Profibus Master, né, que seria o nosso mestre dessa rede. Então esse módulo Profibus ele vai ser conectado a esse PLC aqui. Então aqui tem uma conexão, a gente usa um conector DB9 Profibus, aquele que tem aquela terminaçãozinha, né? Então por se tratar aqui de mestre e escravo apenas, a instalação é feita dessa forma. Medidorzinho, o conector, chavinha para on, e aqui fio vermelho no D+, fio verde no D-. Preciso de uma alimentação em 220 volts aqui para o medidor. Além disso, nós temos aqui a IHM, uma IHM da VEG comunicando com esse PLC, tá? Bom, vindo aqui para a plataforma, eu já criei um projeto, então aqui a gente vai adicionar o nosso módulo de comunicação. A única coisa que a gente tem aqui é o PLC e o módulo de comunicação Profibus, né, nesse rack. Então, aqui no nosso catálogo, nós vamos em módulos de comunicação, né? Profibus. E aqui eu tenho duas placas. 1242.5 seria o slave, um escravo, não é o nosso caso. Nós queremos o 1243.5. 1243.5, que seria o nosso mestre dessa rede Profibus. Clico aqui, arrasto, trago para cá, dou 2 cliques no módulo. Aqui, primeira coisa, eu adiciono, eu preciso vir aqui, tá? Na aba DP Interface. Profibus Address, aí eu venho aqui e adiciono uma rede. Então ele adicionou uma rede, ele já dá o nome dela para ela de Profibus 1, e eu vou colocar esse endereço como endereço 1, depois vocês vão entender o porquê. Beleza? Então se eu der um clique, se eu vir aqui na aba Network View, ele vai mostrar essa topologia aqui, ele vai mostrar a nossa rede, a gente ainda não tem, ainda não adicionou o escravo, né? A gente tem por enquanto, se eu clicar aqui nesse olhinho aqui, ó, a gente tem por enquanto só o PLC, né, a nossa CPU e o nosso módulo Profibus, que está com o endereço 1, que a gente acabou de ajustar, e aqui ele mostra o endereço IP da nossa porta Profinet, que no caso agora não vem ao caso, tá? Então, aqui, a gente clica nessa aba Options, e a gente vai adicionar o nosso arquivo GSD. O que é isso? Falando aí de rede Profibus, todo equipamento que não for de fabricação da Siemens, para eu trazer ele para a plataforma, eu preciso instalar um arquivo GSD. Então, assim, onde que eu encontro esse arquivo GSD? Normalmente o fabricante vai te fornecer. Eu pedi para o pessoal da Acrone, na verdade eu pedi para um representante deles, eles mandaram, mas não funcionou muito bem. Então eu precisei dar uma olhada no manual desse cara. Então esse é o manual desse medidor, aqui ele fala mais ali especificamente da parte ali da comunicação do Profibus. Então se você for dando uma descida aqui, ele mostra a questão da instalação, né, como eu havia dito, conexão no D+, D-. Se eu tiver mais escravos, aí a ligação é feita de uma forma diferente. E aqui ele fala sobre os arquivos GSD. Então ele dá até o nome do arquivo. Então eu peguei esse nome aqui e joguei no Google. E aí no Google eu fui direcionado para essa página. Então aqui a gente tem uma página que a gente consegue baixar qualquer arquivo GSD. Tem uma infinidade aqui, por ordem alfabética. Eu desci um tanto aqui, estou na letra A ainda. Então ele tem um montão aqui. Nesse site eu preciso criar uma conta, tá? Eu já criei a minha conta. E aí eu vou digitar aqui um modelo do nosso medidorzinho lá. Então eu sei que o meu arquivo GSD que eu preciso é esse aqui, tá? Então eu clico, respondo a perguntinha aqui. Ele fala que está bloqueado, que não é seguro. Eu clico em manter e ele vai lá para nossa. Deixa eu só fazer um negócio. Ele veio aqui para nossa pasta de downloads. Então ele está aqui. Eu copio ele, jogo ele dentro de uma pasta. Eu já criei essa pastinha aqui, ó. Porque eu vou extrair os arquivos. E aí ele vai bagunçar tudo. Então eu jogo dentro de uma pasta. Beleza, tá aqui. Então eu volto lá no Tia Portal. Eu já tinha buscado, mas eu vou buscar de novo, tá? Eu clico aqui nos 3 pontinhos, eu vou lá na pasta de download, GSD Acrone, aí ele não mostra nada, é só eu selecionar pasta, e aí ele já mostrou aqui para mim. Ele já estava mostrando, mas eu fiz de novo, né? Clico aqui e dou um install. Instalar, ele instala rápido, mas depois que instalar eu clico em close, e aí ele vai atualizar o catálogo, né?
então ele demora um pouquinho, eu vou dar uma acelerada no vídeo. Então ele atualizou. Eu volto aqui em Device Configuration. Eu vou aqui em Network View, aí eu vejo novamente aqui a minha topologia, e aqui eu vou adicionar o nosso medidor, tá? Então aqui no catálogo, nesse campo de busca, eu vou digitar de novo aquele modelo lá, MFC400. Dou um Enter, ele demora um tempinho aí para buscar. Ele vem para essa pasta Other Field Device, tal, eu não lembro exatamente o caminho, daria pra gente vir aqui e procurar, mas eu preferi vir aqui na busca, é mais rápido. Tá vendo? Ele vem aqui em Other Fields, tal, beleza. É esse carinha aqui, ó, ele tá destacado aqui. Então eu clico aqui, abro, pego ele e trago para cá. Beleza? Então o nosso carinha tá aqui, nosso medidor tá aqui. Eu clico aqui e linko aqui com o nosso módulo Profibus, tá? Preciso vir aqui e definir o nosso endereço, tá? Isso é muito importante. Eu estava errando nisso e não estava conseguindo comunicar. Então esse cara tá com o endereço 2, tá? Então eu vou manter o endereço 2. Vem no Network View de novo, vem no olhinho e vamos ver como que ficou nossa rede? Então o nosso módulo Profibus ali, o nosso mestre da rede é o endereço 1, o nosso escravo da rede é o endereço 2. Beleza. Aqui no software é só isso. Como que eu trago isso para as lógicas aqui, né? Para minha lógica. Eu dou 2 cliques aqui no meu medidor e ele mostra aqui para mim as variáveis e os endereços dessas variáveis, tá? Então eu tenho FB1, FB2, FB3 até FB11. Cada FB dessa é ajustável. Eu consigo ajustar, por exemplo, a FB1 para ler a temperatura, FB2 para ler a temperatura da eletrônica, FB3 para ver a vazão instantânea, FB4 para ver o total de não sei o quê, FB7 para ver densidade, enfim, eu consigo ajustar essas FBs para ler o que eu quiser. Mas os endereços são esses aqui. Então, importante, outra coisa que eu estava errando. Os endereços, na hora de usar dentro do programa, eu vou utilizar a variável IW, tá? Então, no caso do FB1, eu coloco lá como IW68. FB2, IW73 e assim por diante, beleza? Então, do lado do software é isso. Eu não vou mostrar a parte de programação, tá? Mas a parte de configuração e como visualizar aqui as variáveis desse cara é dessa forma, tá? Eu vou reproduzir agora um videozinho aqui, onde eu mostro a configuração no medidor. É bem importante também, eu estava errando nisso e não estava conseguindo comunicar. Então, aqui no medidor, no primeiro tecladinho aqui, você segura, ele vai mostrar, ele é bem intuitivo. Segura esse tempo aqui, ó. E depois solta dentro desse tempo. Feito isso, você vai descer, vai vir na tecla de descida até configuração completa, se eu não me engano. Vamos ver aqui no vídeo. Configuração completa. Clico para frente para entrar em configuração completa. E eu vou descer agora até Profibus. Eu vou descer Profibus. Clico para entrar nesse parâmetro. E aqui em Profibus, deixa eu voltar aqui rapidinho. Ele mostra aqui bloco físico. Peraí. Bloco físico, aí eu entro no bloco físico e aqui eu vou ajustar algumas coisas referentes à comunicação. Eu só ajustei aqui o endereço, ele vem com o endereço default aí, eu acho que em 126. Eu ajustei para 2, tá? Que é o endereço que nós colocamos aqui. Você vir aqui no Network View e vir no olhinho, é o nosso endereço aqui. Endereço nosso medidor no software eu configurei como endereço 2. Então aqui eu preciso configurar como endereço 2. Ele vem com o endereço 126, não estava funcionando. Aí aqui eu mostro também, ó, aí eu volto, coloquei no endereço e eu volto. Aí aqui são as FBs. Essas FBs aqui que eu tinha falado, né? Ó. FB1, tal. Então no vídeo eu mostro aqui, eu vou mudar a FB1, ó, clico para frente, ela tá como medição de temperatura da eletrônica. Então eu clico para frente e eu vou mudar aqui, ó. Então eu vou para cima, ajustei para vazão e volume. Ajustado, eu vou clicar na seta para voltar. Eu vou ficar clicando nela até aparecer uma perguntinha. Clica. O vídeo ficou meio cortado, mas é isso. Vou clicando até aparecer uma perguntinha. Salvar a configuração? Então a gente ajustou aqui o endereço, a gente ajustou aqui o que a gente queria ler ali na FB1. Então agora a gente vai confirmar essas alterações. Clica no voltar de novo, ele vai mostrar aqui que está salvando as configurações. E acabou. Então, é isso. Da parte do PLC, né? E da parte do medidor é isso que precisa fazer. Além da instalação, essas configurações que eu mostrei vai funcionar, tá bom? Eu vou mostrar agora um videozinho do que exatamente a gente fez aí, do que exatamente a gente desenvolveu. Tá aqui, ó. Então vamos lá. Esse sistema é um sistema de carregamento de solventes. Então o cliente tem lá esses códigos aqui, né, eles querem identificar os produtos por código, né? Então ele tem esse final 85, 87, tal.
Essa tela, para que serve? Eles querem determinar, cada produto tem uma densidade diferente. Eles me passaram uma tabela com a faixa de ajuste para cada produto desse. Então, por exemplo, é necessário a criação, o acesso, na verdade, através de um login. Então, eu clico aqui no botão para fazer o login, coloco a senha. É que pelo simulador ele fica dando esses errinhos aí, mas coloquei a senha, beleza. Então eu cliquei no primeiro ajuste do produto 85 e ele mostra essa faixa. Então só é possível fazer esse ajuste dentro dessa faixa. Ponto 8812, ponto 8815. Então eu fiz aqui todos os ajustes. Cliquei em logout, aí ele até mostra lá os ajustes que foram feitos, porém eu não consigo mais ajustar, só depois que eu fizer login novamente. Então esse botão é o botão de seleção de produto. Então eu cliquei lá e abriu a lista de produto, que é aquela mesma lista que a gente viu na tela de configurações. Eu vou selecionar o produto 85, o valor que foi ajustado de densidade lá, se eu não me engano, foi 0.8814. Então, selecionei o produto e dei iniciar, é essa densidade que o meu sistema vai considerar. Vamos ver? Eu acho que aqui, mais ou menos, vai aparecer a densidade que foi ajustada. Então aqui, no botão de set point, eu ajusto o volume que eu quero carregar para o tanque, agora está em 580, eu vou colocar agora 800. Coloquei 800, aí ele já atualiza aqui o valor desejado, né? Cliquei em iniciar, então ele já muda o status aqui, ele já mostra carregando, ele mostra o que está carregando, qual o produto, a densidade que a gente ajustou, aqui a vazão instantânea. Eu estou mostrando aqui que quando eu estou carregando eu não consigo mudar o produto, senão eu bagunço tudo no meu sistema. E aqui eu criei uma memória de teste, que é para a gente simular o valor totalizado lá do medidor, né? Como a gente não está com o medidor instalado ainda, eu coloquei essa memória aqui para testar. Então veja que esse valor do total, multiplicado pela densidade, eu vou ter esse valor como dosado, essa quantidade dosada. Agora eu vou colocar o valor de 1000, que é para ultrapassar os 800. Aí ele fecha a válvula, ele mostra que a dosagem foi concluída. Né? O valor dosado ultrapassou, na verdade não vai acontecer isso, é que eu simulei aqui, né? Quando ele chegar em 800 ele vai parar. Para confirmar o fim de dosagem eu preciso clicar nesse botão. E aí quando eu clico no botão ele volta a mostrar o status aqui do sistema parado, ele zera o valor dosado e aí eu consigo iniciar uma nova carga, né? Vamos ver? Então agora eu estou mostrando aqui que eu ajustei o valor de 1 para aditivos, né? Então eu vou mudar aqui para aditivos. E quando eu der iniciar, ele vai mostrar que o meu valor de densidade agora é o valor de 1. Eu estou mudando o set point aqui, né? Coloquei 500 quilos. Então quando eu der iniciar, ele mostra que a minha densidade ajustada agora é 1. Aí eu vou fazer uns testes aqui, ó. Então se eu colocar 100 vezes 1, é 100. 499 vezes 1, 499. E agora eu vou colocar 500 para ver se ele vai... 500, beleza, já atingiu o valor que eu ajustei. Ele mostra que a dosagem foi concluída. Uma outra coisa que eu fiz também, eu vou iniciar uma nova carga, e eu vou mostrar a questão aqui do botão finalizar. O que é isso? Vamos supor que eu coloquei 500 quilos, e quando eu chego em 200 quilos, eu quero interromper essa carga, por algum motivo, ó, não tem mais produto, eu me confundi na hora de colocar o valor. Eu só vou conseguir finalizar isso aqui em automático quando eu atingir esse peso. Então eu criei um botão para forçar esse final de carga, né? Ó. Então quando eu clico ele faz uma perguntinha, por quê? Porque se eu clicar aqui sem querer, ele já vai finalizar e vai zoar tudo o meu processo. Então primeiro vem a pergunta, aí se eu confirmar, aí o que ele faz? Ele mostra o sistema parado e ele já zera aqui e acabou. Agora eu vou mostrar o botão pausar. O botão pausar, o que ele faz? Eu vou colocar aqui que eu já carreguei 300 quilos. Eu preciso pausar essa carga para fazer alguma coisa. Ou eu vou no banheiro, ou eu vou tomar água, ou eu vou fazer alguma coisa, eu preciso parar. Eu quero parar, ele vai fechar a válvula, e quando eu voltar e der iniciar, ele vai voltar de onde parou. Então eu quero só pausar. Então eu pausei, ele já mostra o status de sistema em pausa, ele fecha a válvula, ele congela esse valor. Quando eu der iniciar novamente, ele simplesmente vai abrir a válvula e vai continuar de onde parou. Tá? Então é isso, a ideia desse sistema foi essa. Aqui eu mostro o final da carga, né? 510, dosagem concluída. A ideia do sistema é um sistema bem simples, nós temos uma saída digital apenas, né? O maior desafio mesmo foi fazer a comunicação desse medidor em Profibus aí, com o nosso PLC da Siemens. Beleza?